Olá, estudantes! Iniciamos agora a parte 2 da introdução à economia. Até a aula passada nós tínhamos visto a questão do custo e oportunidade e iniciamos agora com o objeto da economia. A economia tem como objeto o comportamento humano racional maximizador, que quer dizer que o ser humano ele é um agente que busca obter o máximo de benefício para cada unidade de gasto que ele realiza em cima dos seus recursos escassos. Então, sempre o ser humano vai agir de maneira racional, buscar o melhor benefício possível, e a economia tem isso como objeto de estudo. O problema econômico fundamental a ser resolvido pela economia são três, que vamos colocar aqui para vocês. O primeiro seria como produzir. Eu vou produzir de maneira artesanal, mecanizado, automatizado? Então a economia se preocupa como é que vai se dar a produção de produtos ou a prestação de serviço. O segundo seria o que produzir e em quantas quantidades serão produzidas. Poderíamos imaginar: o que será produzido? Aço ou fertilizante? Perfeito? E assim, em quais quantidades de aço e fertilizantes serão necessários produzir? Poderia ser outros bens. Quanto de carro vai ser produzido? Né? O que vai ser produzido? Carro ou pães? Televisores ou máquinas de lavar? Máquinas agrícolas ou outras máquinas que constroem outras máquinas para serem usadas em fábricas? Então a economia se preocupa com o que será produzido em qual quantidade. E terceiro, para quem produzir. Será produzido para vendido para outras empresas? Será vendido para pessoas da classe C ou para pessoas da classe A? Para quem será produzido? Então é muito importante saber quem será produzido. Se voltarmos ao exemplo do aço, será produzido aço para vender para a construção civil, construir prédios? Ou será produzido para indústrias de automóveis? E no caso do fertilizante, ele será produzido para atender quem? Vai atender ao mercado interno, ao mercado externo. Então existe um grande porém de quem será atendido. Na sequência, vamos ver o objetivo da economia: atender às necessidades dos consumidores através da produção e distribuição de bens e serviços. Trata exatamente do conflito entre necessidade ilimitada e escassez dos recursos, que a economia estuda e falamos na primeira parte dessa aula de introdução. O objetivo da economia também ele leva em consideração como atua a empresa. A empresa, a indústria, a fábrica sempre está buscando uma produção eficiente para tentar ser mais produtiva. Então a eficiência e a produtividade é algo que tem que ser buscado pelas empresas, senão elas vão acabar fechando. Então ser eficiente, produtiva, redução de custos sem perda de qualidade, isso tudo a fim de se buscar os melhores resultados possíveis. Do outro lado, a economia observa também quem adquire essas empresas, que seriam os consumidores. Então ela vai olhar para o comportamento do consumidor, considerando a visão do consumidor quanto ao preço, se é alto ou é baixo, quanto à sua renda, se será capaz ou não de adquirir os produtos e serviços, e a oferta de bens e serviços para esses consumidores. Então, o objetivo da economia está relacionado diretamente como atuam as empresas buscando essa produtividade e eficiência. A economia se divide em duas: a economia positiva e a economia normativa. A economia positiva ela está em busca de explicar como ocorrem os fenômenos econômicos. E para isso, ela tenta provar
por meio de testes matemáticos e estatísticos, como aquilo ocorre. Por exemplo, em geral, subir a taxa de juros resulta numa queda da inflação. Então, se a inflação está uma tendência de alta, o banco dos bancos, que é chamado Banco Central, que acaba por determinar qual será a taxa de juros trabalhada pelos demais bancos, ele vai ter uma tendência de aumentar a taxa de juros, que vai ser refletida nos juros mais altos pelos outros bancos, se ele sentir que a inflação está subindo. Você pode ver pelo próprio exemplo aí da charge ao lado, né? Que enquanto a taxa de juros está mais baixa, a inflação está no topo. Para descer a inflação, vai ter que subir com a taxa de juros. Inflação, taxa de juros, vamos ver um pouco mais disso nas aulas que virão pela frente, mas só entendendo que isso é provado matematicamente, estatisticamente, portanto, essas afirmativas seriam da economia positiva. Outro exemplo, a questão de há desigualdade de rendas no Brasil. Então, também é provado que há essa desigualdade, existem poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Isso também é fácil mostrado estatisticamente, com pesquisa e verificação de renda e poder aquisitivo das pessoas. Isso também será alvo de estudo nosso para frente. Então, a economia positiva trata-se de uma afirmação que é comprovada, é explicada por meio de testes que vão provar o que está ocorrendo na economia. Por outro lado, aproveitando que nós estamos falando de taxa de juros, na verdade, vamos verificar aqui só um exemplo de como está nos últimos meses a evolução da taxa de juros. Nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber que ele vinha uma taxa de juros de 13,75%, que é a taxa Selic, ocorreu alguns períodos de queda, e agora nesse momento, e os meses anteriores que antecede uma alta da inflação, o Banco Central está aumentando a taxa de juros para segurar o consumo, para ficar mais difícil as pessoas consumirem, ficar mais caro comprar produtos e pegar empréstimo, e com isso segurar a inflação. Então é um remédio amargo, mas para tentar não perder a mão quanto à inflação. Seria o exemplo aí dos últimos meses de como está a evolução da taxa de juros, que implica diretamente na situação da inflação. Aí eu havia falado para vocês então da economia positiva, que tinha também a economia normativa. Já a economia normativa, ela é baseada a partir do que vem da economia positiva, positiva, mas a sua interpretação vai depender muito de como a pessoa ou de quem é a pessoa que está analisando. Porque essa pessoa pertence a um certo grupo e ele pode ter uma ideologia que uma afirmação para um grupo tem um resultado e para outro grupo tem outros resultados. Vamos para o exemplo. Se a afirmação tem assim: o governo deveria oferecer um sistema de saúde gratuito para todos, terão pessoas que serão a favor de sim, de ter sistema gratuito de saúde para todos, mas de acordo com a ideologia de cada um, vai ter as pessoas que não deve ter saúde gratuita para ninguém. Todo mundo que quiser ir ao médico, consultar, fazer curativo e tudo mais, não é atendido pelo SUS. Tem que ir pelo seu próprio plano de saúde que você der conta ou não de pagar. Então percebam que aqui já é uma questão de opinião e é mais subjetivo. Não consigo comprovar, mas é uma visão de mundo de um grupo que defende a saúde pública gratuita e o outro que não, que acha que todo mundo deveria pagar. Outro exemplo, o governo deveria cobrar mais impostos dos mais ricos. Então, de acordo com a ideologia de cada um, algumas pessoas vão imaginar o seguinte: o governo realmente tem que cobrar mais imposto de quem tem mais dinheiro, porque assim consegue partilhar melhor e diminuir a desigualdade social. Outros vão imaginar, não, a pessoa é rica, ela não tem que pagar mais impostos, tem que ficar cada vez mais rica, e quem não é rico é que tem que buscar por si só. Independentemente de se é desigual, se a pessoa nunca vai ter oportunidade de crescer, estudar, trabalhar e ter a renda que a outra pessoa tem, então tem gente que pode pensar de forma contrária. Então, esses pensamentos, com a mesma posição, dois pensamentos,
é uma questão de opinião, uma visão de mundo que cada grupo pode ter de acordo com o seu interesse. Então temos economia normativa e economia positivista positiva. As economias e outras ciências. Então nós temos no caso da psicologia, também da geografia, da história, da matemática, da sociologia, que são disciplinas, outras ciências, que se relacionam diretamente com a economia. A psicologia, por exemplo, em relação à sua economia comportamental, que é um campo interdisciplinar, explora como viés cognitivos emoções e afetam as escolhas dos indivíduos, desafiando o modelo tradicional de racionalidade plena. No caso da geografia, temos a geografia econômica, que estuda a concentração de atividade econômica em determinados espaços, como polos industriais, agrícolas, e como essa distribuição impacta o crescimento regional. Quanto à história, se partimos do exemplo da análise da crise de 1929 e seus impactos na economia global, ou o estudo do desenvolvimento econômico de diferentes países ao longo do tempo, são exemplos de como a história contribui para a compreensão da economia. A matemática também, por meio da econometria, que é uma disciplina dentro da matemática, utiliza método estatístico e matemático para testar teorias econômicas, prever tendências de mercado e avaliar o impacto de políticas públicas no dia a dia das pessoas. E ainda a sociologia. A análise do papel da confiança nas transações econômicas, o estudo da economia informal e da desigualdade social, ou ainda a compreensão de como a cultura afeta o consumo, são exemplos de interação entre a economia e a sociologia. Então, nessa aula, nós vimos que as necessidades humanas são ilimitadas e outros recursos e bens são escassos. Também que a economia trata como aplicar os recursos escassos de forma mais eficiente, que abrir mão de algo é uma escolha que chamamos de custo-oportunidade, que problemas fundamentais da economia são como produzir, o que e quanto produzir, para quem produzir. Economia positiva trata a realidade como ela é e é possível testar e provar. Já a economia normativa trata a realidade como deveria ser, conforme a opinião de cada grupo de interesse. A partir de agora, então, a gente encerra essa primeira aula de introdução à economia.